Pois hoje, vamos lá, né? 27 de junho, segundo semestre se aproximando, né? Voa, voa, voa o tempo, né? Pois olhem, eu não tinha falado ainda sobre o affair, o babado. Michele, ou Micheque, para quem queira, versus 01, ou o rei da fábrica de chocolate, para quem queira. Isso é tudo menos babado, né? Isso é tudo menos babado. Isso é uma disputa política pesadíssima. E é uma disputa política, eu sempre digo assim, né? O pior morto é aquele que ainda está vivo. O morto em vida deve passar por um sofrimento, não saberia descrever, né? Mas o morto da parada chama-se Jair, que se quer Messias e que não passa de um Bolsonaro. O que está em disputa é o espólio do Bolsonaro, porque gostemos ou não, o Bolsonaro, a partir de critérios que eu entendo que a política nunca vai explicar, ela pode trazer paradigmas, etc. e tal, tem, sim, um patrimônio político gigantesco, né? Gigantesco, enorme. Ele controla não só a extrema-direita, mas controla setores da centro-direita de uma maneira avassaladora. É um negócio interessantíssimo isso, né? Políticos de alta história, né? De alta quilometragem na política do Brasil estão ajoelhados para o Bolsonaro faz tempo, né? Tanto que a direita brasileira sucumbiu, não tem. Basta ver, por exemplo, o Caiado, né? O Caiado sempre foi um cara, um político conservador, mas nesse campo liberal-democrático, né? Por mais que eu ache o cara um horror do ponto de vista da política, mas ele sempre teve no campo democrático. Olha o que as pesquisas entregam para ele, né? O cara não passa de 2%. Isso é produto Bolsonaro. E a guerra que a Micheque abre contra o Flávio Bolsonaro, contra o rei da rachadinha, contra o 01, o amigão do Vorcar que pediu grana, 24 milhões de dólares, trocar, e até agora não explicou de onde veio, bota sob a luz quem controlará o espólio Bolsonaro, a prática dos Bolsonaro. Notem também, né, naquele mundo dos paradoxos que a gente não entende como é que a tropa, e é por isso que são chamados de tropa, embarcam, né? Eles têm eles têm no discurso o tema da família, né? A família, porque a família... Veja o histórico familiar do Jair, que se quer Messias e não passa de um Bolsonaro. A mãe do 01, do 02, do 03 foi detonada pelo Carlos Bolsonaro e pelo próprio Bolsonaro. Lá atrás, por exemplo, essa história, isso está registrado. Detonada, literalmente detonada. É um cara que tem vários casamentos, mas que imputa os outros. Ele chegou a fazer isso com o Lula, né? Num debate da Globo. O Bolsonaro, o velho, imputando ao Lula. Onde é que se vê o cara casar com uma mulher com tantos anos mais nova, sendo que a diferença de idade entre Bolsonaro e a Micheque é maior que a diferença de idade entre o Lula e a Janja. Não, mas eles enchem a boca e dizem isso, né? Então a família, né? Olha o que eles são, né? Quando ele tem uma filha mulher, lá pelas tantas ele diz, fraquejei, isso é, que eu fraquejei, isso é. E tive uma mulher, esse é o cara, né? E vejam que a Micheque, ela entra e bota esta estaca no coração do vampiro. O tema do desprezo pelas mulheres, mais do que isso. Eles enchem a boca para dizer que são cristãos. Não são cristãos coisa nenhuma.
Mas ninguém precisa gostar da Michelle. A Michelle é. Portanto, a interlocução com o mundo evangélico também recebe aí, opa, aqui não se caminha sem passar por essa mediação, né? Então a Michelle do PL Mulher, que se organizou no Brasil inteiro e que tomou para si a necessidade de trazer a representação política para quem faz política, e Michelle faz política, é o rolo da vez, trazendo consigo de arrasto todos esses paradoxos, essas mentiras que eles abrem a boca e dizem sem meio rubor. Michelle quer ser suas candidatas. Olha o que acontece em Santa Catarina, abriu disputa direta com o Carlos Bolsonaro. O mais tantã deles todos. Observem que todos eles, todos, o 1, 2, o 3, o 4 e o 0, que é o papai, todos com merdas judiciais para responder. Todos. Não tem um que não tenha contas a prestar à justiça. A Michelle, tirando os cheques que o Queiroz passou para ela, parece que é só o que tem, por enquanto, né? Claro, a gente não sabe das outras coisas. Portanto, outra estaca que ela bota no coração do vampiro. Mulheres, o mundo evangélico, o mundo da corrupção. Ela diz assim, opa, esses caras têm o sangue Bolsonaro. Eu só tenho sobrenome. E mais do que sobrenome, eu tenho a lealdade com Jair, que se quer Messias e não passa de um Bolsonaro. Ela diz isso com todas as letras. Ela expõe com a crueza de quem sabe o que está fazendo. Não o que vive na mansão de milhões em Brasília, o rei da rachadinha, o chefe da fábrica de chocolate, o queridão do Forcaro, o homem que até hoje precisa dizer onde é que foi a grana pro tal de filme. Ela expõe a família, o clã, a máfia Bolsonaro e reivindica para si, não pelo sobrenome, mas pela capacidade de exercer a lealdade com o 00. Ela diz isso, portanto se mantém fiel à tradição cristã que ela professa. A mulher está no seu lugar, a serviço do seu marido. É isso que está nesse movimento da Michelle. E isso, mais do que detonar a família Bolsonaro, um modo de fazer política Bolsonaro, uma estruturação fundada na necropolítica e na mentira, a mais deslavada, que carrega uma boiada consigo, carrega metade do povo brasileiro, por vários motivos. Mais do que isso, ela expõe a centro-direita brasileira, ajoelhada, envergonhada, sim, envergonhada, mas sem saída. Ela expõe aquilo que a extrema-direita brasileira, que o neofascismo no Brasil conseguiu construir, a aniquilação de um campo político colocado no mundo do conservadorismo democrático. Isso ficou exposto. Eles não têm saída. Eles não têm alternativa a não ser se ajoelhar para quem o clã decidir que eles devem se ajoelhar. Será Ave Flávio? Será Ave Michelle? E não se entende, por exemplo, como é que setores, vou botar nesses termos aqui, do agronegócio e o setor financeiro nacional se gruda em gente que só traz instabilidade, não só para si, mas para as políticas que deseja fazer, e deseja mesmo. Muitos capítulos vêm pela frente, gente, muitos capítulos. Enquanto isso, vamos ver o comportamento da boiada, né? Porque a boiada caminha